Deixa eu só tirar aqui esse modo apresentador aqui para mim. Para mim fica mais fácil controlar daí a sala, deixando assim. Tá sem som pra mim, O som professor. aparece para vocês daí da Também tá apresentação sem, ou não? professor. Tá sem som pra mim, professor. Ei, Luves! Também tá sem, professor. Eu acho que então não dá pra gente jogar. Please look into the camera. Smile. Aqui é só uma introdução lá da série, como que ela foi lá, que daí mostra a foto dos jogadores. Então vocês já marcaram, né, quais são vocês, né? Quais são as equipes, né? Aqui, gente, é só para... Vocês vão ter que olhar aqui para a câmera. Saiu, mas o segredo é o som. Pena que não Pra tava tomar com o som. susto. Não sei se saiu para vocês. Saiu, mas o segredo é o som. Pra tomar o susto. Então, gente, ó, vocês já sabem a equipe de vocês. Para quem assistiu a série, né, eles eram alguns dos protagonistas. E aí, assim, são 5 jogos, né, que a gente tem. E aí cada um deles tem uma pergunta. Então, quando for cada um dos jogos, eu vou passar a instrução de como que vai ser, tá? Tá, o primeiro jogo que era lá da série, era aquele Batatinha Frita 1, 2, 3. Não sei se vocês lembram ou se vocês já viram. É assim, vai ter uma pergunta que vai aparecer ali com aquela boneca lá da série, e aí vai ter um timer. E aí né, o primeiro do grupo que responder vai se salvar. Deixa eu só baixar aqui, tirar aqui. Então, aqui mais uma vez o grupo de vocês, né? Então, aqui, ó, se alguém aqui do grupo do 456 responder, já se salvou, vai passar para a próxima fase. Se acontecer que acabar as perguntas desse primeiro jogo e ninguém responder, aí todos estão eliminados. Daí a gente entra de novo, dá um respawn aqui em quem morreu. E aí é um jogo de eliminação. Então a ideia é chegar lá no final só com um jogador vitorioso. Esses dois aqui que saíram perdendo, né? Foi a Júlia Vitória, a Milena, a Sabrina e o Sanderson. Mas se entrou alguém depois, pode fazer parte aqui da equipe deles, tá? Então vamos lá, eu só vou deixar aqui do lado para depois eu saber quem é que se salvou. Deixa eu só diminuir aqui para mim. Tá. Então vamos voltar aqui. Aí vocês vão ter ali um tempo. Então vamos lá, o primeiro jogo, né? Qual o papel das RAN GTP? Ela é responsável pelo transporte de moléculas na interface? Ela é responsável pelo transporte de moléculas na interface? 067. Qual grupo, Vitória? Eu sou do 067. 067. Então deixa eu só dar um pause aqui no som. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou abrir aqui só para dar a explicação ali. O tema aqui ainda é
tá dentro de sistema de endomembranas. E dentro de sistema de endomembranas, a gente falou lá do núcleo celular. Deixa eu só achar onde a gente estava falando aqui, do transporte através do núcleo. Aqui, primeiro, né, que a gente tem aqui dentro do núcleo, né, a gente tem uma certa limitação, né, para transporte de moléculas. Então, moléculas acima de 20 kilodaltons, elas precisam né, de envolver gasto de energia. Então, moléculas muito pequenas, elas passam livremente através do poro nuclear. Então, é diferente lá do transporte através da membrana. Então, esse espaço que a gente tem aqui, ele é maior. E aí, o que vai fazer com que uma molécula seja transportada para dentro do núcleo? É uma sequência, né, de aminoácidos que vai dizer que essa proteína, que essa molécula vai ser transportada para dentro do núcleo. E isso vai envolver aqui essas proteínas chamadas de importinas ou exportinas, né? Então, vai ter ali uma proteína de transporte para dentro ou para fora do núcleo, e essa proteína ela vai ter um sítio de ligação para aquela sequência específica de aminoácidos. Então, a gente vai ter aqui como fonte para a energia responsável pela liberação dessas moléculas o GTP. E a proteína que vai ser cambiável com esse GTP vai ser a RAM-GTP. Então, ela tem ali seu GTP ligado nela, e aí quando sofre ali um processo de hidrólise, ele vai ter um descarregamento aqui da proteína que precisava ser transportada. Então, a gente tem aqui essas GTPases aqui que são importantíssimas para o transporte dentro do núcleo, seja ele entrando dentro do núcleo celular ou saindo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que ele foi muito para cima aqui. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de como que vai fazer essa proteína. A gente tem aqui a proteína, que tem aquele sinal de localização, ela vai se ligar com uma proteína de transporte, e essa proteína vai, né, entrar para dentro do núcleo. Lá dentro do núcleo, então, a gente vai ter a RAM-GTP, que vai se ligar com esse complexo, e aí esse complexo vai ter uma troca junto com essa proteína que estava sendo transportada, e aí vai ser liberada dentro do núcleo. E agora, essa proteína de importação, junto com a RAM-GTP, ela sai de dentro do núcleo e sofre a hidrólise, virando agora a RAM-GDP. E aí, essa proteína aqui de transporte está livre para transportar uma nova carga para dentro do núcleo. Já o efeito reverso, né, uma proteína que precise sair de dentro do núcleo, né, como, por exemplo, né, uma proteína que já não esteja funcionando muito bem, uma DNA polimerase, ela vai precisar ser, né, reciclada dentro de um complexo de proteossomo. Como que ela vai ser transportada para fora? Ela vai ser pelo mesmo princípio. Então, ela vai se ligar com essa proteína aqui de importação ou exportação nuclear. A própria, né, ali, essa DNA ou RNA polimerase ou qualquer outra proteína vai ter aquela sequência de aminoácidos, se ligou, fez todo o conjunto aqui, proteína de exportação nuclear, proteína C carregada, mais a RAM-GTP. Todo esse complexo passa pelo poro e lá fora no citoplasma, a RAM-GDP sofre a hidrólise, se transforma em RAM-GDP mais fosfato, e a proteína, a carga é liberada no citosol, e a proteína de exportação está pronta para ser liberada de novo. Então, a resposta da Vitória estava correta, né? Ela falou que estava envolvida com transporte através do núcleo, ok? Então, deixa eu só voltar aqui para saber quem salvou. Foi, então, jogador 067, Maria Vitória, Deisiane e Paola já estão salvos. Então, agora, a partir de agora, os outros jogadores precisam continuar para ver quem é que vai se salvar. Então, agora, a próxima pergunta. Onde está localizado o complexo proteico TIM23? São 30 segundos. No caso, morreu todo mundo, né, professor?
Acabou o tempo. No caso, morreu todo mundo, né, professor? Ainda não, porque ela virou ali, né, deu o red light, né? Ainda tem as outras perguntas, né? Quem não acertou não andou para frente, né? Tem mais chance para se salvar. Então, deixa eu só voltar aqui para responder, ou então vamos fazer assim, olha, essas perguntas que vocês não respondem, eu posso né, reaproveitá-las na prova, né? Aí lá tem caráter mais eliminatório, né? Não, tô brincando, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui no nosso slide. Cadê aqui? Passou. Tá aqui, né? Complexo proteico, TIM22, TIM23 e OXA. Então, olha só, esses complexos, né, como aqui já está falando, eles são 5 complexos proteicos de translocamento mitocondrial. Então, lá na nossa aula, se vocês assistiram, a gente falou que algumas proteínas mitocondriais, elas são sintetizadas no citoplasma. E o grande problema é como que essas proteínas, elas vão ser transportadas para dentro da matriz mitocondrial. E é justamente esses complexos que vão fazer esse papel. Então, a gente tem aqui alguns complexos na membrana interna das mitocôndrias, TIM23, TIM22, OXA, e alguns aqui ficam na membrana externa, complexo TOM e complexo SAM. Aqui tinha alguns vídeos, né, mas eu vou só mostrar aqui a participação desses aqui, né? Por exemplo, envolvendo aqui complexo TOM e complexo SAM. Quando eles vão fazer o transporte ali de proteínas, que vão ficar aqui enoveladas aqui na face citosólica aqui da mitocôndria. Então, nesse caso, o complexo TOM, ele transportou a proteína aqui para o espaço intermembranas, e aqui ela fez toda uma dobra, né? E aí, com o complexo SAM, ele deixou essa proteína ancorada. Aqui eu posso dar uma dica para vocês na prova, né? Eu coloquei ali no joguinho, é claro, uma pergunta mais fácil, né? Mas a prova, como é uma prova que é com consulta, vocês vão poder consultar, é bem provável que eu coloque alguma coisa assim, vou perguntar quais proteínas, por exemplo, vão envolver o transporte de uma proteína que vai ficar na matriz, ou no espaço intermembranas, ou então na membrana interna, ou na membrana externa. Então, para descrever, então, se eu fosse uma pergunta na prova, quais são as proteínas de transporte da mitocôndria que são envolvidas durante o transporte para uma proteína que seja ancorada na membrana mitocondrial externa. Então, aqui a gente pode dar esse exemplo do complexo TOM e o complexo SAM. Então, eles dois estão participando nesse caso. Aqui um outro caso, olha, o complexo TOM, ele fez o transporte, fez aqui o transporte, aqui, o começo de um transporte aqui para o espaço da matriz mitocondrial, e aqui o que é interessante é que ele tinha uma sequência que falava que ele precisava parar para o transporte ali. E aí essa proteína ela vai ficar ancorada aqui na membrana interna da mitocôndria. Só que a dobra da proteína vai ser terminada somente com a ativação de outro complexo, de transporte, que é o complexo OXA, que ele vai envolver aqui, né, essa dobra aqui, né, essa finalização. E aí a gente pode, né, ter tanto, né, essa proteína que estava já aqui ser ancorada aqui na membrana, ou mesmo uma proteína sintetizada dentro da matriz mitocondrial pode utilizar esse complexo para ser, né, ancorada nessa membrana. Então, aqui dois exemplos, ok? Então, esses complexos aqui são bem importantes, ok? Então, nessa daqui, ninguém se salvou, por enquanto, só jogador 67 está salvo. Round 1. Agora, próxima pergunta.
Ninguém respondeu também, ninguém se salvou. Então, aqui a gente está falando agora de proteínas lisossomais, e elas são sintetizadas nessa via aqui de transporte, né, que envolve lá desde lá do retículo endoplasmático até o complexo de Golgi, né, que a gente chama ali de tráfego vesicular. Então, isso aqui também é bem importante. Dentro ali do complexo de Golgi, a gente tem ali a participação dele colocando vários resíduos de carboidratos dentro dessas proteínas que foram primordialmente sintetizadas lá no retículo. Então, dentro do retículo, a gente tem ali uma molécula chamada dolicol, que está ligada com fosfatos, e um oligosacarídeo, né? Então, esse oligosacarídeo, né, ele vai se ligar ali no resíduo de asparagina, e aí ele vai ser o precursor para todas as moléculas de glicoproteínas. Então, ele tem ali uma grande quantidade de glicoses, de manoses e N-acetilglicosaminas, que são esses carboidratos que estão aqui marcados. E aí, a partir deles, que a gente vai ter a transformação dessas proteínas. E aí, dentro do Golgi, olha só, aonde que a pergunta dele, né, se alguém tivesse salvo, se falasse só que estava dentro do complexo de Golgi, já estaria salvo, mas ele está aqui na cisterna cis do complexo de Golgi. Então, aqui, essas proteínas que estão com esses oligosacarídeos, elas são fosforiladas. Então, é aqui que a gente tem ali a formação das proteínas lisossômicas, ok? Ninguém se salvou, então vamos para a próxima. Quais proteínas participam da via progressiva no tráfego vesicular? Ninguém se salvou. Gente, eu esqueci de falar para vocês que quem ganhar o jogo ganha um ponto extra, né, na prova. Né, que era um estímulo, né, para participar. Vamos lá, então. Aqui, quais as proteínas que participam da via progressiva de secreção? Vamos achar aqui, cadê a via progressiva? Deixa eu tentar aumentar aqui. Aqui, no caso, eu não especifiquei ali quais eram as proteínas. Deixa eu só ver se eu consigo deixar ele mais para cá e aumentar aqui um pouquinho. Opa. Então, o que é a via progressiva e a via de recuperação? Então, aquela via de tráfego vesicular, a via de secreção, é aquela que a gente começou falando ali na questão anterior, que envolvia ali aquelas proteínas lisossomais que estavam aqui na rede cis do complexo de Golgi. Então, a via progressiva é essa via que parte desde aqui do retículo e passa aqui pelas cisternas do Golgi, tem como destino final o complexo de endossomos, lisossomos, ou então a própria secreção dessa vesícula para fora da célula. Então, como a gente estava falando aqui de proteínas de revestimento, a resposta correta ali para aquela pergunta são proteínas de revestimento de COP2. Então, a gente tem essas proteínas que vão fazer o revestimento dessas vesículas que estão indo do retículo endoplasmático rugoso até a rede cis do Golgi. Já a gente tem vesículas que voltam da rede cis do Golgi de volta para o retículo, que estão fazendo o quê? Trazendo de volta esses receptores aqui que se ligam com as proteínas sintetizadas. Então, as proteínas que são codificadas para dentro do retículo se ligam nesse receptor verdinho que está aqui, e aí também são outras proteínas ali, mas o foco aqui para a gente são essas proteínas COP, que são proteínas que vão reconhecer esse receptor
e fazem aqui um revestimento formando essa vesícula e levam para cá. E na via de recuperação, a gente tem aqui as proteínas COP do tipo 1. Eu não falei também ali, mas tem uma dessas redes aqui que ela é direcionada por microtúbulos. Tá? Então, eu não vou falar aqui qual é, porque eu vou deixar também uma possível questão aqui para a nossa próxima prova. Ok? Então, por enquanto, só o grupo da Maria Vitória, da Deisiane e da Paola que está aqui ganhando, tem a chance de ganhar um ponto na prova. Então, vamos lá. Se esforcem um pouquinho para ver se mais alguém tem chance. A próxima pergunta: quais proteínas são responsáveis pela fusão vesicular? Professor, é tipo o nome estranho, proteínas S-Sinarium, alguma coisa assim. Professor, é tipo o nome estranho, proteínas S-Sinarium, anotado aqui de uma das minhas revisões. S-N-A-R, alguma coisa assim. Eu lembro que eu tinha anotado aqui de uma das minhas revisões, não sei se é isso. É isso aí, Otávio. São as proteínas SNAR. É só colocar aqui que você está no grupo 276, né? Então vocês também já... É 276, né? O policial lá que levou um tiro. 276. É 276, né? O policial lá que levou um tiro. Isso. Então vamos lá. Então, para as proteínas SNAR. Está aqui, ó, do lado, ó. Então, toda vez que essas vesículas, elas precisam sofrer um processo de fusão... Opa, deixa eu voltar para cá. Baixou demais. Foi muito. Deixa eu voltar aqui. Como eu estou usando duas telas aqui, tá bem complicado aqui. Aqui. Então, acho que está todo mundo enxergando direitinho aqui, né? Então, aqui a gente tem as proteínas SNAR, né, que são proteínas que fazem esse processo aqui de fusão de vesículas. Então, a gente tem proteínas que estão na organela-alvo, né, que vem aqui do inglês de target, né, e proteínas SNAR do tipo V, que se chama vesicular. Então, o que vai acontecer quando essas proteínas, né, elas se entrelaçam, encontrando ali duas vesículas, a gente vai ter um processo de hidratação aqui nessa região. Então, você aumenta ali a pressão osmótica, e como se elas estivessem fazendo ali um efeito igual quando você joga uma bolha de sabão e aquela bolha de sabão ela cai numa poça de água. Então ela acaba teoricamente ali se fundindo com a água, né? E é mais ou menos isso que ocorre. Você tem ali uma pressão mecânica que ocorre ali pela dobra dessas proteínas, fazendo aqui uma aproximação das duas membranas, a membrana do compartimento alvo e a membrana da vesícula. E aí você tem uma hemifusão, onde você já tem a fusão aqui de uma das membranas, e o processo ali termina com a fusão total ali dessas duas membranas, né? Então, isso com essas proteínas aqui. Então, estava correto. Então, a gente já tem aqui mais um player salvo. Vamos lá, gente, que está quase acabando aqui. Uma proteína que faz parte do peroxissomo. Eu ia falar PMP70, mas eu não sei se é uma proteína. Eu ia falar PMP70, mas eu não sei se é uma proteína.
Já vamos dar uma olhada, então, aqui. Deixa eu voltar aqui nos peroxissomos para a gente falar um pouquinho deles. Eu comentei na aula, essa aqui era uma pergunta um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente não entra tanto nessa parte bioquímica. Mas aqui, ó, a gente tem aqui a PMP70. Justamente, é uma proteína peroximal. Isso. Só que a da garota lá, não lembro qual o é o seu nome. grupo? Deisiane, é Deisiane, né, que falou. Isso. A da garota lá, não lembro o nome. É o do grupo da Maria Vitória. Eu também não lembro o nome dele, não. É o do grupo da Maria Vitória. Mas vocês já estavam salvos. Não tem problema. Tá, era essa daqui. Então, estava correta. Mas eu quase não citei essas proteínas, né? Uma delas que eu falei bastante era da catalase. A catalase, a SOD, a glutationa peroxidase, elas estão relacionadas mais com essa função aqui de imobilização do radical livre. Então, os radicais livres que são formados lá nos processos de respiração ou por outros processos, eles acabam inativando essas espécies reativas de oxigênio. Então, toda vez que a gente tem ali um grupo reativo formado, essas enzimas, elas muitas vezes pegam aquele oxigênio reativo e formam a água oxigenada, H2O2. E aí esse H2O2, junto com essa outra enzima, ele vai aqui tirar a sua característica peroxidativa, e aí vai formar duas moléculas de água. Então, esses são os papéis ali, muitas vezes, da catalase e também da superoxidismutase e da glutationa peroxidase. E a PMP70, ela é uma proteína de revestimento desses lisossomos, né? Então, ela está responsável também ali por um processo de maturação desse peroxissomo, ativando, por sua vez, ali as enzimas lisossomais. Tá certíssimo. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Acho que essa era a última. Era a última. Então, olha só. Antes da gente começar o nosso joguinho, vamos aqui só atualizar aqui o nosso status. Então, quem ganhou aqui o primeiro round foi o jogador 67 e o 276, lá o policial. E aí, a gente, no jogo, esses daqui estariam eliminados. Então, eu vou colocar só um X aqui, e aí eu vou dar um respawn para todos vocês, para vocês poderem, né, ir até o final. E aí a gente vai fazendo o seguinte, o jogador que tiver mais vitórias, aí vai ganhar o ponto na prova. E aí, se tiver, né, aqui, menos, eu acho que ainda dá para todos ganharem. Então, vamos lá. Pode tentar. E aí, nesse próximo jogo aqui da colmeia, deixa eu voltar aqui. Vocês assistiram lá a série, então vocês devem lembrar que tinha lá o segundo jogo, tinha essas formas, aí cada jogador aqui escolhia uma das formas, e aí eu vou só colocar de volta aqui, vou só subir aqui rapidinho, para a gente depois... Deixa eu só baixar aqui. Para depois só colocar aqui quem é que vai escolher cada figura. Só que aqui eu não coloquei questões mais fáceis para o círculo, né, senão ia ficar muito óbvio. Então aqui vocês vão fazer o seguinte, cada um de vocês vão escolher um símbolo, que é o círculo, o triângulo, a estrela ou o guarda-chuva. E aí vocês vão ter ali 60 segundos para resolver responder uma pergunta. Então, vamos lá para o 4, 5, meio. Vocês vão querer escolher um símbolo ou posso escolher por vocês? João Pedro, Evelyn e Elisa. Não? Então vamos colocar aqui pelas ordens aqui. Vou colocar aqui círculo, só depois para eu saber.
Maria Vitória, vocês vão querer escolher algum? Círculo, tem que ser o outro. A gente fica com triângulo mesmo. Triângulo, estrela ou guarda-chuva. A gente fica com triângulo mesmo. Então, triângulo. Depois, estrela. Posso colocar aqui para vocês? Grupo 276. Pode ser estrela, professor. Só que aqui daí vai faltar um, porque aqui já era para eliminar um, mas eu não vou fazer essa eliminação. Aí aqui, o 218 pode também responder, pode ajudar qualquer um dos dois, tá ok? Então, o 218 pode responder qualquer um. Então, vamos lá. O primeiro, então, que vai jogar vai ser o círculo, vai ser o João Pedro, a Evelyn e a Não tem nenhum dos Elisa. 3 integrantes desse grupo presente na aula. Aí, se o senhor quiser, você pode transferir o símbolo nenhum dos 3 integrantes desse grupo presente na aula. Aí, se o senhor quiser, você pode transferir o símbolo para o último grupo. Pode ser, então. Então, vou só voltar aqui. Mais um. Pronto. Então, aqui vai ser o círculo. Então, 218. Uma evidência que corrobora a origem mitocondrial a partir de bactérias. Eu vou responder. Boa noite. Eu vou responder. A característica que ela tem de possuir DNA próprio. Sanderson aqui, que não relacionado com... a característica que ela tem de possuir DNA próprio. Não relacionado com... diretamente com matéria genética nuclear. Correto. Vamos lá, então, procurar pegar aqui a aula, que a gente já está no nosso segundo tema, que era a conversão de energia na célula. Deixa eu pegar aqui só PDF. Então tá aqui, olha, o DNA mitocondrial, ele tem característica de DNA bacteriano. Então essa é uma das evidências de que a mitocôndria é uma organela que surgiu a partir de uma bactéria que fez uma endossimbiose com uma célula pré-eucariótica. Então essa é uma das características que mais corroboram essa hipótese. Fora do jogo agora, alguém saberia me dizer uma outra característica que corrobora essa hipótese? A resposta está aqui do lado, gente. Algumas bactérias, elas possuem mecanismos de transportadores de elétron na sua membrana. Então, voltada para o meio extracelular, para o substrato, elas possuem essa característica de transporte de elétrons. Algumas bactérias, inclusive, têm dupla membrana, que utilizam esses transportadores de elétrons para fazer um gradiente quimiosmótico para a rotação de flagelos. Então, essa é uma outra evidência também de que essas organelas, elas têm esse tipo de origem. Ok? Bom, então, eu vou colocar aqui. Vocês passaram aqui do Round 2. Okay? Bom, agora o próximo é o triângulo Maria Vitória, Deisiane e Paola. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Triângulo. O que é plasticidade mitocondrial? É a capacidade que as mitocôndrias têm de alterar o tamanho, a forma e de se movimentar no interior da célula. Têm de alterar o tamanho, a forma e de se movimentar no interior da célula. É isso aí. Então, vamos voltar aqui para a nossa revisão.
Então, aqui nesse slide aqui a gente já pode ver um pouco aqui do que a gente chama dessa plasticidade. Então, a gente tem as mitocôndrias, além delas terem, né, uma mudança bem grande no padrão da sua forma, tamanho, a gente também tem mudanças no padrão, assim, das suas cristas mitocondriais. Então, isso é muito comum. A gente tem aqui um exemplo aqui de um estudo de microscopia, onde deixa eu voltar aqui. Onde a mitocôndria, que depois, no intervalo de 20 minutos, né, ela sofre de toda uma dobra. E graças a essa modelagem que a mitocôndria pode sofrer, ela consegue se adaptar a diferentes tipos de células. Então, dentro da célula muscular, a gente tem um exemplo ali dessa adaptação das mitocôndrias, né, que elas ficam entre aqui as miofibrilas, né, para dar um aporte de ATP mais rápido aqui para as miofibrilas, para favorecer a contração muscular. E aqui nesse outro exemplo, a gente tem aqui uma mitocôndria enrolada ali no axonema do flagelo do espermatozoide. Então, justamente para dar o aporte de ATP necessário para o batimento do flagelo. Então, aqui a gente tem, né, esses dois exemplos aqui que são bem característicos dessa plasticidade mitocondrial. Tá certíssimo. Então, vocês passaram. Olha, por enquanto, quem está ganhando é a equipe da Player 067. Então, vamos ver agora o próximo, que é o triângulo. O triângulo não, é a estrela, que é o Douglas, Maria Luísa e o Otávio. Cite uma proteína que pode ser codificada a partir do DNA mitocondrial. Oh, não, foi eliminado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, gente, o segredo estava aqui naqueles mesmos slides que ele mostrou lá, o DNA mitocondrial, ele mostra aqui, né, quais são essas proteínas. Então, fica bem fácil da gente imaginar as proteínas que são codificadas a partir do DNA, se a gente lembrar da própria origem mitocondrial. Então, se ela tem uma origem a partir de um procarioto, né, uma bactéria, então esse DNA, óbvio que ele ia sintetizar então as proteínas que iriam existir naquela bactéria. Então, isso vai envolver aquelas proteínas que são mais primitivas, né, aquelas proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Então, essas proteínas, né, o citocromo C oxidase, NADH desidrogenase, ATP sintase, citocromo BC, todas elas fazem parte aqui da membrana mitocondrial interna. Então, são proteínas, né, como a gente falou, uma outra hipótese é aquela, né, da participação dessas proteínas naquelas células também primitivas. Então, isso aqui foi preservado. E se a pergunta fosse outra, qual uma proteína que não é sintetizada pela matriz mitocondrial, né, pelo DNA mitocondrial? Alguém pode falar alguma? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, as proteínas do ciclo do ácido cítrico.
né? Então, elas não são sintetizadas pelo DNA mitocondrial. Elas são sintetizadas, né, no citoplasma e transportadas lá para, né, para a matriz mitocondrial por aqueles complexos que a gente viu. Ok? Aí, gente, só uma coisa. Eu não, na prova, né, eu acho que como eu já tinha dito, eu não cobro as enzimas aqui do ciclo do ácido cítrico, tá? Porque aqui vocês veem, isso é cobrado na bioquímica. Então, para a gente, dentro ali da Biocel, o que vai ser importante? Saber quais são os produtos aqui do ciclo do ácido cítrico, que são eles: o GTP, o FADH2, NADH e o CO2, ok? Eu espero que não tenha isso aqui, acho que até tinha em outra pergunta. Vamos ver. Agora, o último vai ser o guarda-chuva. Deixa eu só colocar aqui, quem aqui... Então, vocês aqui não conseguiram. E aqui também, né, a primeira equipe não está aqui. E agora o guarda-chuva, que é a Júlia e a Milena. Então, vamos lá. O que é a energia quimiosmótica? Oi. É uma hipótese, né? Tipo, a hipótese quimiosmótica. Isso é a... Oi. É uma produção de hipótese, energia né? que Tipo, a vem de hipótese dentro das quimiosmótica. mitocôndrias. Isso é a produção de energia que vem de dentro das mitocôndrias. Então, vamos lá. A gente já vai... Antes de ir para o próximo, essa aqui era a última, né? Antes da gente ir para o próximo, deixa eu só voltar aqui para a gente falar um pouquinho da energia quimiosmótica. Deixa eu ver só. Bom, aqui nessas bases da conversão, né, vamos começar falando daqui, né, que a gente tem, né, dentro lá do princípio lá do Lavoisier, que nada se cria, tudo se transforma, a gente sempre vai ter essa conversão de energia a partir de alimentos ou energia luminosa. Isso vai ser transformado em elétrons de alta energia e isso transformado em um gradiente de prótons. E no caso das mitocôndrias, esse gradiente de prótons é utilizado para a síntese do ATP. Então, essa energia quimiosmótica é essa energia que é favorecida por esse gradiente de prótons. Então, deixa eu ver só se eu consigo adiantar aqui alguns slides para a gente falar um pouquinho disso. Aqui só da cadeia. Aqui a gente tem um exemplo. Então, essa energia quimiosmótica é essa energia que ela também pode ser chamada de força próton-motriz, que é um potencial, chega até a ser um potencial elétrico de transferência, né, desses prótons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. Então, essa energia quimiosmótica que vem desses gradientes, ela vai gerar uma energia cinética para a formação do ATP aqui através da ATP sintase, ok? Então, dentro desse conceito, a gente tem aqui, né, esse potencial de membrana, que ele é favorecido tanto pelo gradiente de concentração dos prótons, quanto também por um gradiente elétrico. Então, dentro do espaço entre membranas, esses prótons, eles criam uma carga elétrica bem positiva aqui no espaço intermembranas, e aí quando a gente tem cargas elétricas na matriz mitocondrial, essa força próton-motriz, esse gradiente quimiosmótico, ele é muito mais favorecido. Agora, se a gente tivesse, né, um outro exemplo aqui, com um pH mais ácido na matriz mitocondrial, olha aqui o tamanho dessa seta aqui, que é esse potencial de membrana, ele
diminuiu. Por quê? Porque agora eu não tenho mais favorecido apenas, eu tenho favorecido apenas o gradiente de prótons, e não mais esse gradiente elétrico. Então, essa energia quimio-osmótica é uma energia que é favorecida, né, tanto pelo gradiente de prótons, o gradiente de concentração, quanto pelo potencial elétrico que a gente tem aqui resultante dessa membrana. Ok? Bom, na prova, Milena, eu ia considerar como mais ou menos certa, ok? Então eu vou também considerar aqui para vocês. Eu acabo... Só ver que chegou, acho que não é. Acho que era alguém querendo entrar aqui na sala. Bom, gente, e agora é o cabo de guerra. O cabo de guerra aqui, eu tinha colocado aqui para vocês, vai ser também do mesmo modo. Não vai ser um contra o outro aqui. O único que vai ser um contra o outro vai ser lá no desafio do outro jogo. Aqui vai ter também um timer, e aí cada equipe vai ter ali um timer para um tempo para responder a pergunta que vai aparecer. E aí, se respondeu, passa para a próxima fase, passa para o próximo jogo. Senão, daí já vai ser eliminado. Então, vamos lá. Primeira equipe. Player 67. Aqui está o que é uma via catabólica. Professor, essa primeira equipe é a primeira equipe que não tá mais? Professor, essa primeira equipe é a primeira equipe que não tá mais? Ou a primeira? É pra estrela, pro triângulo, ou pra pra qual equipe, minha professor? É pra estrela, pro triângulo, ou pra eu me perdi. Não, era o 67, era a equipe da Maria Vitória, Desiane e da Paola. Ah, tá. Tá? Ali tá fora da... Foi feito um sorteio ali aleatório. Tá, deixa eu só voltar ali. Era o que era uma via catabólica. Vamos só voltar aqui nas vias catabólicas. Tem um slide bem simples ali que vai... E vai mostrar um pouquinho disso. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, do que é uma via catabólica e uma via anabólica. Então, uma via catabólica é aquela que vão pegar as macromoléculas, então vão pegar proteínas, vão pegar polissacarídeos, lipídios de cadeia longa, e vão quebrar essas moléculas, né, em uma forma útil de energia. Então, um exemplo disso, né, é a molécula de glicose, né, que é uma molécula grande e ela vai ser quebrada depois em acetil-CoA, que vai ser depois lá utilizado pela mitocôndria e entra lá no ciclo do ácido cítrico, e lá ele passa por outras transformações. Então, são vias de quebra de macromoléculas. E aí ela vai gerar energia útil para a célula. E aqui no caso, né, calor perdido, que é o calor produzido pelo próprio metabolismo. Ok? E, diferentemente, a gente tem ali as vias anabólicas, onde as nossas células vão pegar os aminoácidos, por exemplo, e fazer a síntese de proteínas. Ok? Isso não é justo. Então aqui...
Ah, isso não é justo. Vamos lá, gente. Calma que vocês aí estão. Então, vai aparecer aleatório aqui. Não lembro qual era a ordem ali dos times. Tá? Então, vamos lá. Segunda equipe. Player 276. Onde participa o oxigênio no processo de respiração? Professor, não seria tipo, assim, se eu tá falando do órgão celular, não seria tipo, assim, se eu tá falando do órgão celular no caso, né? Não seria, não sei, posso estar errado. A mitocôndria, eu acho que é, não sei, é mitocôndria, eu vou chutar isso. Pode repetir, Otávio? Eu acho que é, não sei, é mitocôndria, eu vou chutar isso. Não, tá muito... Tá errado, né? Não, tá certo, mas aonde, né, na mitocôndria? Então vamos lá dar uma olhada. Toda vez que a gente tem... deixa eu voltar aqui. Um processo onde a gente tem uma quebra grande de uma molécula, rapidamente a sua forma mais básica, por exemplo, uma molécula de combustível, né? De metano. Você tem uma liberação explosiva de energia, isso vai ser liberado na forma de calor. Então, dentro das mitocôndrias, a gente tem um processo chamado de oxidação biológica, onde você vai pegar essa energia desses combustíveis, que a gente já falou, que pode ser a glicose, pode ser ali os ácidos graxos, ou mesmo as proteínas, e a quebra dessas unidades mais básicas, ela tem que ser feita de uma maneira gradativa, para não liberar essa energia massiva. Então, isso é feito através de um processo chamado oxidação biológica, que é a transferência de elétrons de alta energia. E aí, esses elétrons que vão ser transferidos para cada um daqueles complexos mitocondriais, da cadeia transportadora de elétrons, e aí isso vai gerar depois um gradiente que vai converter essa energia em aquela energia quimiosmótica. Num processo de etapas dentro da mitocôndria. Então, tipo, a respiração ela meio que vem num processo de etapas dentro da mitocôndria. Exato. Aí vamos dar uma olhada aqui aonde que vai participar o CO2, o oxigênio. Então aqui tá bem simples, né, esse processo de transporte desses elétrons. Então, esses elétrons, né, que vieram aqui do NADH, e da onde que veio esse NADH? Veio lá do ciclo do ácido cítrico. E é ele que está trazendo essa alta energia na forma desses elétrons que são doados aqui para o primeiro complexo mitocondrial. Aí tem uma outra pergunta ali que mais para frente que vai falar um pouquinho, vai querer saber o que recebe aqui esses elétrons. E aí aqui a gente vai ter o transporte de prótons. Então, esse elétron aqui teve um decaimento energético, passa para a ubiquinona e passa para o terceiro complexo. Não é o segundo, é o terceiro, porque o segundo complexo é um outro que a gente tem formado também no ciclo de Krebs. Então, a cadeia transportadora de elétrons que está ancorada na membrana mitocondrial interna é formada pelo complexo 1, complexo 3 e o complexo 4, ok? Então, é o complexo NADH-deshidrogenase, complexo citocromo BC e o complexo citocromo C oxidase. E aí, cada um desses complexos, quando recebem esse elétron de alta energia, utilizam parte da energia desses elétrons para bombear prótons para o espaço intermembranas. E lá no final, esse elétron ele não pode ficar livre, porque senão a gente pode ter um problema do surgimento de um radical livre. Então, esse elétron ele vai ser transferido para uma molécula para a formação de uma molécula de água. Então, através dessa reação aqui, 2 prótons mais meia molécula de água, a gente tem aqui a formação de uma água metabólica.
Então, a pergunta era, aonde é a participação do oxigênio no processo de respiração mitocondrial? É na acepção, ele aceita esses 2 elétrons, oriundos aqui do citocromo C oxidase, para a formação de uma molécula de água, de novo, professor, na etapa final da respiração. A resposta em Ok? si, de uma poderia forma repetir de novo, professor, direta, a resposta em si, de uma forma mais direta? A pergunta era, né, qual a participação do oxigênio na respiração mitocondrial? Ele funciona como um aceptor, né, dos elétrons que passam aqui no citocromo C oxidase. Então, ele é o último aceptor de elétrons, é o destino final dos elétrons. Então, esses elétrons que vêm aqui, eles vão, né, fazer essa reação de 2 prótons mais meia de água, formando uma molécula de água. Assim, onde ele participa, no caso, qual é o nome desse complexo? No caso, porque, tipo, ele faz parte, onde ele tem que passar por esse processo dentro da mitocôndria, no caso, se ele faz parte, ele tem que passar por esses processos em que ele passa por esse... Isso, complexo. Esqueci o nome agora que eu ia falar. Esses complexos, né? Então, isso, complexo. Então, no último complexo, o elétron passa para aqui, a energia que tem esse elétron faz o bombeamento de próton, e o elétron, com uma carga residual bem baixa, é transferido aqui para essa molécula. É o citocromo oxidase, né? O último. De oxigênio. E aí a gente tem essa no caso, esse daí é o citocromo oxidase, né? O último. Isso, aham. Tá certo, obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Foi... Layer 267. Vamos lá, então. Terceira equipe. Esse aqui vai ser o 456. O 456 não tá, né, na sala. Já saiu, né? Então, se qualquer um dos 2, né, ou melhor, qualquer um que responder, aí ele passa aqui. Então, se alguém responder agora pelo 456, já automaticamente está salvo, ok? Dentro da mitocôndria, onde ocorre a formação de GTP? Professor, ocorre na matriz mitocondrial durante o ciclo de Krebs. Professor, ocorre na matriz mitocondrial durante o ciclo de Krebs. Isso, olha, quase no final. Douglas. Então vamos lá. Deixa eu ver só. Quem é que respondeu foi o... Douglas. Douglas. Então vamos voltar aqui rapidinho. Onde eu tinha mostrado para vocês. Eu até tinha mostrado, né? Esse aqui estava fácil. Lá para cima, deixa eu procurar aqui. Aqui. Então, o GTP ele é formado aqui no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. Então, aqui, lembra que eu pedi, né? Eu queria saber só, aqui no ciclo do ácido cítrico, né? Eu não vou cobrar as enzimas de vocês, né? Mas o que é importante, né? Saber que, por exemplo, o acetil-CoA que entrou, né, no ciclo. E da onde que veio o acetil-CoA?
veio lá do piruvato, o produto lá da glicólise. E aqui o que é importante para a gente é saber quais são os produtos aqui do ciclo do ácido cítrico, que é o FADH2, o CO2, o GTP e o NADH. Esse FADH2 aqui, ele é bem interessante porque é ele que acaba sendo o complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons. Então é ele que vai também fazer o papel de bombear prótons. O NADH, ele entra lá no complexo 1 e o FADH2 é o complexo 2. Então essa parte aqui, eu acabei não colocando ali na revisão, mas é uma parte também importante que tem grande potencial para cair na prova, ok? Então vamos lá, parte equipe. Player 218. Qual a função dos núcleos de ferro e enxofre dos complexos mitocondriais? É fácil essa. Então, cadê aqui o player? Não passou da rodada. Aqui também não. Vamos então falar ali da função dos núcleos de ferro e enxofre. Dentro de cada um desses complexos mitocondriais, a gente tem um núcleo de ferro e enxofre. E uma das funções desses núcleos de ferro e enxofre é justamente servir como um aceptor para esses elétrons de alta energia. Então, durante um período muito rápido, quando esses elétrons são transferidos, no caso aqui do complexo 1, ele saiu aqui do NADH, ele passa e ele vai ter que se ligar em alguma estrutura, alguma molécula aqui dentro do complexo. E aí isso ocorre justamente nessa ligação com esse núcleo de ferro e enxofre. E aí essa transferência de energia, quando ligada para esse núcleo, faz com que haja, né, a captação aqui de 4 prótons. Então a gente tem aqui o bombeamento desses prótons pelo decaimento de energia desses elétrons. Então a resposta seria justamente essa, né? O núcleo de ferro e enxofre serve como um aceptor de elétrons para decaimento de energia, ok? Agora a última equipe, né? A da Júlia e da Milena.
se travou pra mim, mas o tempo não tá contando. Não sei se travou pra mim, mas o tempo não tá contando. Posso responder? Ele vai passar sozinho quando terminar. O oxigênio, posso responder? É o que Pode. aceita os elétrons e os prótons. O oxigênio, ele é o que aceita se ele não tiver lá no final da cadeia de transporte, se ele não é criada energia. Se ele não tiver lá no final da cadeia de transporte, não é criada a energia. É isso aí. A gente já até tinha falado, né, numa outra questão que era bem parecida, que é justamente essa. Ele é o aceptor final de elétrons no complexo citocromo-C-oxidase, e aí ele forma a molécula de água. Ok. E agora, deixa eu só ver que ele estava travando aqui. Deixa eu só sair rapidinho aqui da apresentação. Bom, o próximo jogo aqui vai ser aquele de... Aqui vai ser desafio. Então a gente vai ter aqui jogadores um contra o outro. E aí quem responder primeiro passa, e aí quem não responder vai ser eliminado. Também vai ser uma pergunta e a gente vai ter ali um timer para a resposta. Então o primeiro duelo vai ser o 67 contra o 276. Ok? Então, estão preparados? Podemos começar? Então, lá vai. Agora o tema é citoesqueleto. Nas bactérias, há proteínas homólogas do citoesqueleto. As proteínas MREB e PTSZ são homólogas a quais classes de proteínas? A proteína MRB é homólogo da actina. A proteína FTSZ é homólogo da MRB é homólogo da actina. Entendeu? E a FTSZ é homólogo da tubulina. Entendeu? Isso aí. Pronto, aqui já achei a apresentação, vamos lá. Estava bem aqui no começo do slide. Aqui, proteína MREB e a proteína PAR-M são homólogos da actina. Então, eles têm várias funções aqui dentro das bactérias, né? E uma delas aqui mostrada é a segregação desses plasmídios, né? Durante a fissão bacteriana. Já a proteína FTSZ, ela é homólogo da tubulina. Então, ela forma um septo durante a divisão da célula bacteriana. Então, está correta a resposta. Deixa eu só voltar aqui no... Quem é que respondeu, só para eu colocar aqui? Foi a Deisiane, né? Ou foi a Milena? Não, a Milena é do outro round. E aqui. Ok. Então vamos lá para o próximo round, que vai ser que, né, alguns desses grupos. Então o 456 não tá, então vai ser o 1 contra o 218. Então, esses dois últimos. Julie Costa e Milena contra Sabrina e o Sanderson. Então vamos lá. Preparados?
cofilina, severina, geosolina, capsê, tropomodulina. Quais dessas proteínas não é uma proteína de revestimento e extremidade de microfilamentos? Severina? Severina? Can you repeat what you said just now? Even. Oh, I lost this one. Então vamos lá ver aqui as proteínas de revestimento. Então, essas proteínas de revestimento, ou então, né, chamadas de proteínas capa da extremidade, são essas daqui, olha. Então a gente tem aqui a cofilina, severina, geosolina, capsê e tropomodulina. Então todas elas aqui, olha, severina, geosolina, capsê e tropomodulina são proteínas de revestimento, são proteínas capa da extremidade. A única que não era a cofilina, ok? Que é aqui ela faz parte da dissociação da extremidade menos, ok? Vamos lá, Sanderson, você tinha dito que era severina, né? Eu pensei. Ok, muito bom saber agora. Não, mas olha, a severina, ela funciona como uma capa da extremidade, ok? Ok, muito bom saber agora. Bom, deixa eu voltar lá para a apresentação. E agora a gente vai para o último jogo, que era a ponte de vidro. Essa aqui, a gente vai fazer tipo um mata-mata. Então, cada vez vai um, a gente pode ir pela ordem mesmo. E aí aqui a gente vai ver quem vai acumulando mais pontos. Então, para a gente ver depois quem ganha o jogo, eu vou colocar aqui a quantidade de pontos que cada um, e aí depois quem fizer mais pontos aqui ganha o round 5, ok? Então vamos lá. Primeiro, quem é que vai ser o 4, vamos fazer pela ordem mesmo, 456, 67, 276, 1 e 218. O 456 não tá, né? Então a gente começa aqui pelo 67. Jogador 67, vamos lá. Durante a contração muscular, para que haja deslizamento da actina sobre a miosina, em qual proteína vai se ligar o cálcio? Eu vou na tropomiosina. Eu vou na tropomiosina. Tropomiosina. Então vamos ver se ele vai cair da ponte ou se ele vai acertar. Agora eu entendi. Pronto, não caiu. Então vamos lá ver. Agora eu entendi. Entendeu? Cadê aqui as proteínas de ligação? Aqui, ó. Então, o cálcio, como está mostrando aqui, ó, a gente tem aqui no feixe de actina, lá na contração muscular, a gente tem proteínas formando um complexo de troponina e a tropomiosina. Então, o cálcio, ele vai se ligar na tropomiosina,
ok? E aí ele vai expor sítios de ligação para a miosina e a gente vai ter ali o deslizamento, né, da actina sobre a miosina, ok? Bom, o próximo agora, deixa eu só colocar aqui o ponto para vocês. Então, vou colocar aqui um ponto. O próximo agora, então, é o Douglas, Maria Luísa e Otávio. Quais das vias representam os passos para a formação de uma adesão focal? Fator de crescimento, proteína RAC, proteína Rho, LPA. Fator de crescimento, proteína RAC, proteína Rho, proteína miosina 2. Só escolher Professor, só uma duas. pergunta, é o meu grupo ainda? Professor, só uma pergunta, é o meu grupo ainda? Não, é o... Desculpa. Deixa eu passar para a perna. É o Douglas, Maria Luísa e Otávio. Não. Ah, tá. Desculpa. Vamos lá, gente. Então aí. Só hoje tem que... Só hoje tem que... Professor, o senhor avisa quando... Acho que a segunda opção. Não sei se todos estiverem de acordo. Professor, o senhor avisa quando... Acho que a segunda opção. Não sei se Essa todos aqui? estiverem de acordo. Isso, aqui termina com miosina 2. Tá, então vamos lá. Vamos ver se ele vai cair. Ou se ele vai ficar em pé. Então vamos lá ver a formação de uma adesão focal. Deixa eu diminuir aqui que vai ficar mais fácil. Aqui já foi para microtúbulos, lá para cima um pouquinho. Aqui. Então, gente, aqui, deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais. A gente tem aqui as... Ah, voltou. Aqui. A gente tem aqui, né, são, né, formação de especializações de membrana. A gente encontra isso muito em células errantes, como macrófagos, como amebas. E para que haja, né, a formação dessa estrutura, a gente precisa sempre de uma via de sinalização dentro da célula. Então, ali a resposta, né, para a formação de uma adesão focal. Quais são as moléculas que são ativadas? Primeiro, fatores de crescimento, depois proteínas do tipo RAC são ativadas por esses fatores, que vão ativar proteínas Rho, e a miosina 2, que por fim ativa aqui a adesão focal. A outra que estava errada, ele falava da Rho e voltava aqui para LPA, um outro receptor de membrana. Então, estava correta.
Então, 1 ponto para vocês. Então, vamos voltar lá pro jogo. Agora, deixa eu só voltar aqui para ver quem era. Era a Júlia e a Milena. Ok? Em qual etapa da divisão celular participam os microfilamentos? Eu acho que é a citocinese. Eu acho que é a citocinese. Então vamos lá, ver citocinese. Deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente vê nos microfilamentos aonde que eles participam, né? Aqui ele está sobreposto à imagem, porque na apresentação do slide em PowerPoint ele mostra depois. Mas aqui a gente tem, né, a miosina, ela se desliza por filamentos de actina. E aí ele forma aqui um estrangulamento aqui das duas células, lá no final da telófase, numa etapa chamada citocinese. Então está certo aqui, meninos. Vou colocar aqui. E agora o próximo é Sabrina e o Sanderson. E agora, em qual etapa da divisão celular participam os microtúbulos? Já, pessoal? Só um segundinho, deixa eu só terminar de discutir com a Sabrina. Só um segundinho, deixa eu só terminar de discutir com a Sabrina. Metáfase. Eu na metáfase. Metáfase. Então vamos lá, os microtúbulos. Tá aqui, olha, aqui a gente já mostra aqui onde que eles estão participando. Então a gente tem aqui os microtúbulos participando aqui então da
formação do fuso mitótico. Okay? Mas eles participam só da metáfase? Não, a gente pode colocar também eles como participantes ali da telófase, só que daí não mais os microtúbulos do cinetocoro, e aí sim os microtúbulos interpolares, que são aqueles responsáveis por empurrar a célula para dois polos opostos, ok? Só sair aqui um pouquinho da apresentação, ok? Então, vocês também ganharam um ponto aqui. Então, a gente tem, acho que mais uma rodada. Deixa eu ver quantas perguntas ainda tem aqui, se dá para a gente fazer mais uma rodada. Acho que dá para a gente fazer mais uma rodada ainda. Então, agora voltou a primeira equipe. Deixa eu só lembrar quem era. 167, Maria Vitória, Desiane e Paola. Vamos lá. Professor, eu acho que é a segunda alternativa. Professor, eu acho que é a segunda alternativa. Microtúbulos do cinetocoro. Eu acho. É isso aí. Na verdade, estava fácil, né, gente? Esse aqui eu já tinha até falado a resposta. Então, aqui a gente tem a formação da placa metafásica, que justamente são os microtúbulos do cinetocoro, né, que são os responsáveis pela formação, pelo alinhamento desses cromossomos. Então, certinho. Deixa eu voltar aqui Aqui, então, vocês estão com mais um ponto. Deixa eu voltar para a próxima pergunta agora, Douglas, Maria Luísa e Otávio. Vou fazer o seguinte, gente, só para a gente não perder muito tempo, eu vou colocar um timerzinho aqui. Rapidinho aqui que eu já coloco aqui para as últimas. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para colocar aqui quem era o próximo. Agora é a Júlia e a Milena. Deixa eu voltar.
GTP? Professor, acho que GTP? Então vamos lá. GTP. Deixa eu voltar aqui. Está travado aqui na animação. Cadê, gente? Então vamos lá, ver aqui o batimento de cílios e flagelos. Então aqui, né, um exemplo mostra as proteínas motoras dos microtúbulos, né? Então a gente tem as dineínas e as cinesinas, enquanto que as proteínas motoras dos microfilamentos são as actinas. Os microtúbulos, né, isso causa uma grande confusão para alguns alunos, porque os microtúbulos usam como moeda energética para se polimerizar, eles usam o GTP. Então, o dímero de alfa-beta-tubulina está ligada com a molécula de GTP, GDP intercambiáveis. Agora, para que haja movimentação, né, de proteínas motoras sobre os microtúbulos, a moeda energética não vai ser o ATP. Então, ela vai ser, não vai ser o GTP, ele vai ser o ATP. E aqui a gente tem justamente o que é essa molécula, né, que faz, né, essa movimentação, essa dineína. Então, toda vez que a gente tem uma hidrólise de uma molécula de ATP, essas proteínas aqui, elas têm um movimento de rotação e elas giram um passo ao longo do microtúbulo, se movimentando aqui 8 nanômetros. Então, a moeda energética para movimentação, batimento de cílios e flagelos é o ATP. Então, muito cuidado para não fazer essa confusão. Então, deixa eu só voltar aqui. Cadê? Aqui. Agora é o player 1, Julia Costa e Demo. São os desmossomos. São os desmossomos. Isso aí. Essa era a última pergunta, gente, daqui, então, como ficou faltando uma pergunta, eu vou considerar aqui que os ganhadores, como todos vocês, né, ganharam aqui o segundo. Agora vamos lá ver os desmossomos, que é a estrutura formada, a especialização formada pelos microfilamentos. Então aqui a gente falou um pouquinho deles na aula, e são formados por citoqueratinas, que é uma das classes dos filamentos intermediários.
Então, se vocês lembram bem das nossas aulas, a gente tem várias classes de filamento intermediários. A gente falou das citoqueratinas, a gente falou dos neurofilamentos e das laminas nucleares. Então, são as três que a gente mais fala dentro da biocélula. Claro que tem outras classes. Mas aqui os desmossomos, eles formam o que a gente chama de uma especialização de membrana, que é responsável por dar essa adesão, célula com célula. E a gente tem o M-desmossomo, que é o responsável pela adesão célula com a matriz celular. Então, essas estruturas são extremamente importantes, tanto que a gente falou um pouquinho também na aula, que quando há algumas patologias onde tem uma falha na formação dessas proteínas de adesão, a gente tem doenças severas, como esse pênfigo aqui, que é uma doença onde a pessoa não tenha a adesão aqui das células epiteliais na matriz extracelular, então formam esses espaços com essas bolhas. Então, esse aqui foi um outro exemplo. Deixa eu só encerrar aqui a apresentação, que aqui já era a última, né? Vou voltar aqui. Cadê? Aqui, pronto. Vou voltar aqui só para a tela do Meeting. Bom, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida, mais alguma coisa para comentar na prova? Eu vou dizer para vocês, olha, estudem, que essa prova ela tende a ser um pouquinho mais difícil do que a primeira prova, e aí a gente já também está na reta final, né? Então tem essa prova de agora e depois só a outra prova com sinalização celular, morte celular e divisão celular, que são os três temas mais difíceis da biocélula. Então, quem não foi muito bem na primeira, tenta recuperar a nota agora, ok? Eu também não coloquei muito a parte de biologia molecular, as proteínas e tal, mas isso não significa que não vai cair na prova. Eu posso perguntar alguma coisa. Vamos só ver aqui como que ficou aqui o nosso jogo aqui para daí a gente já finalizar, ver quem teve maior pontuação. Olha, então aqui a gente teve aqui esse aqui, por incrível que pareça, era o protagonista da série, foi o que perdeu todos, né? Todos os jogos aqui. Aqui a gente teve aqui a equipe da Maria Vitória, da Desiane e da Paola, que ganharam 4 jogos. A equipe do Douglas, da Maria Luísa e Otávio, que ganharam 3. Da Júlia Costa e da Milena também ganharam 4. E a Sabrina e o Sanderson ganharam 5. Vamos só ver então aqui. Eu ia atribuir uma pontuação de até um ponto, para quem ganhasse tudo. Então, aqui seria o que? São 0,2 para cada questão. Então, aqui, essa equipe ganhou 0,8. Essa ganhou 0,6. 0,8. E essa 0,4. Então, esses pontos aqui eu vou atribuir como ponto extra para vocês na prova, já que vocês vieram, participaram da aula. Deixa eu ver só onde que eu fixo aqui. Ok? E aí, antes da gente encerrar, gente, eu vou abrir aqui para vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida para a gente discutir. Professor, quando é que vai ser a prova? Alguma dúvida sobre a revisão, sobre a prova, como que vai ser? Professor, quando é que vai ser a prova? Segunda-feira. Ela era para ser hoje, daí vai ser transferida no caso, 8 horas, segunda, né? Mesmo horário. No caso, 8 horas, né?
8 horas, isso. Aí vai ser o mesmo esquema, vai ser um Google Forms, vai abrir às 8 e ficar até às 10. Aí os temas são os 3, não é cumulativo. Então os temas são sistema de endomembranas, conversão de energia na célula, mitocôndrias e citoesqueleto. Então, gente, eu vou já colocar aqui, encerrar a gravação. Professor, ninguém teve mais nenhuma pergunta. teria essa prova, no caso, vai ter uma segunda chamada? Professor, Oi. porque eu teria essa prova, no caso, vai ter uma segunda chamada para quem perder? É porque eu vou trabalhar nesse horário, segunda-feira, eu não sei se eu vou conseguir alterar minha escala. Você pode fazer o seguinte, faz o requerimento de segunda chamada e aí anexa uma declaração do seu trabalho. Se bem que agora ainda pergunta sobre sua prova, mas não sei se eu já poderia perguntar agora sobre a... Se bem que agora ainda pergunta sobre sua prova, mas não sei se eu já poderia perguntar agora sobre a prova da professora Sônia. É porque aconteceu no mesmo dia em que eu perdi a prova, vocês eu vão falei ter pra aula ela no que eu mesmo tava no dia? trabalho. Eu entrei na chamada e falei com ela, no mesmo dia em que eu perdi a prova, eu falei pra ela que eu tava no trabalho. Eu entrei na chamada e que ela iria me avisar, né? Eu perguntei me chamaria pra uma segunda chamada da prova e que ela iria me avisar, e aí eu até falei com o senhor também, questão de requerimento, e ela disse que já tinha permitido. Ela não chamou, e aí eu até falei com o senhor também, questão de requerimento, e ela disse que já tinha permitido. Pra buscar ela tem 3 dias. Atrás disseram que eu tava sem ponto na prova, porque era para buscar ela tem 3 dias. Não, é porque isso é pelo regulamento, mas aí você tem que conversar com ela, né, porque ela, né, se der o requerimento para coordenação, né, não tem nenhuma, não tem como a gente entrar assim com a temporal, né, tem que ter esse prazo, né, mas aí até tinha comentado com ela que, né, se ela permitisse, você poderia, mas aí... Professor, aí é questão dela, eu também, né, aproveitando a deixa, eu fiz o requerimento da segunda chamada da prova de química. No requerimento estava escrito até 5 dias, eu fiz o requerimento da segunda chamada da prova de química. No requerimento estava escrito até 5 dias, e até agora eu não enviei exatamente com 5 dias certinho para o e-mail de biotecnologia. E até agora eu não tive nenhuma resposta, eu enviei o e-mail já vai fazer uma semana. Tá, eu vou dar uma olhada lá com a professora Karine, ver se o professor já entrou em contato. Tá, obrigada. Tá, de nada. Eu não tenho mais nenhuma, professor, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Eu não tenho mais nenhuma, professor, obrigado. De nada, gente, eu que agradeço vocês, espero que tenha sido boa a revisão. Depois vou colocar lá um formulário de avaliação, porque essas atividades a gente sempre faz uma avaliação para ver também o feedback dos alunos, tá? E aí, segunda-feira é a nossa prova, qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Se por acaso não puderem fazer a prova, me avisem, né? É importante avisar antes, né? Não deixe para avisar fora do prazo, porque aí para a gente poder fazer tudo certinho lá dentro da resolução. Principalmente quando também for prova de outros professores, né, porque a gente tem esse prazo né, de entrar em contato com as coordenações e mandar para as chefias, e às vezes eles fazem demoram para responder, principalmente quando são outras unidades, tá? E aí também, né, no próximo semestre, é bem provável que a gente já volte com atividades presenciais e híbridas, e aí também vocês já vão se preparando, eles já estão, né, voltando a abrir o RU, o ônibus já está circulando, a UFAM já tiraram as barreiras, então está tudo indicando para que a gente volte presencial a partir de janeiro. Aí, no caso, professor, quando é que se encerrariam as aulas esse ano? Dia 4 de dezembro, se eu não me engano. É a última semana, o último dia de prova final. Ah, sim. Tá certo, obrigado. Tá, e aí começa a volta dia 10 de janeiro. Então, gente, é isso, tá? Eu agradeço a todos. Deixa eu só tirar aqui a gravação.